Oi, pessoal, tudo bem? Que alegria estarmos juntas novamente. É sempre para a gente um grande prazer e ter a participação de vocês, com a participação de vocês é muito melhor. Por favor, conversem conosco no chat. Conversem conosco no nosso Instagram. O nosso Instagram é o @maternidadinareal.ipptv e o nosso e-mail é o maternidadinareal@ippinheiros.org.br. E como passaram as férias? Terminamos as férias de julho, não é mesmo? Primeiro programa de agosto. E como nós fizemos no mês das mães, esse será um mês super especial para os pais. Com a participação de grandes homens, grandes pais, aos nossos olhos, com certeza. Mas eu não sei se ele vai dizer a mesma coisa, que eu só estou vendo ele rir aqui do meu lado. Mas antes da gente entrar propriamente no nosso tema, eu gostaria de perguntar para vocês. Qual é o papel do pai? O que a gente precisa saber como mãe? Até onde é o nosso lugar? Será que a gente precisa parar em algum momento ou não? A gente sempre vai fazendo, como mulheres que somos, assumindo e tomando o papel dos nossos maridos? É sobre isso que a gente vai conversar. Mas antes, eu quero chamar o nosso quadro Papo de Pai, que está super especial com o Ciomar. Pode rodar o quadro. O que é ser pai para mim? Essa pergunta, com certeza, não tem uma única resposta. Ser pai é um dos maiores privilégios que alguém pode ter. É uma grande bênção de Deus, é uma grande alegria. Ser pai é estar presente nos momentos difíceis, nos momentos alegres. É cuidar, é carregar no colo, é ensinar os caminhos do Senhor, é aprender. Ser pai é viver com intensidade. A Bíblia nos ensina em Salmo 127 que a herança do Senhor são os filhos, um grande galardão. Ser pai é um grande presente que Deus nos dá. Também a Bíblia nos fala em Salmo 127 que feliz o homem que enche deles, dos filhos, a sua aljava. E eu me sinto como esse homem do Salmo 127. Eu tenho 3 filhas, lindas filhas, as quais amo muito, a Débora, a Daniela e a Raquel. São uma bênção na minha vida, um grande orgulho que eu tenho. Ser pai é ser feliz, ser pai é ser abençoado por Deus. Muito obrigada, Ciomar. E como eu estava falando, conversaremos hoje sobre o papel do pai. Segundo a Bíblia, com certeza, temos muitas lições para aprender. E para conversar com a gente hoje, temos o nosso querido pastor Arival, Elza e a Bernadette. Pastor, muito obrigada por estar aqui conosco. E se apresenta como pai. Quem são seus filhos? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite honroso de estar aqui com vocês. Esse programa tem sido uma referência na programação da IPPTV. E muitas famílias, né, muitas pessoas, pais e mães, filhos, têm sido abençoados com o trabalho desse programa. Me sinto honrado de estar aqui, parabenizo vocês, um trabalho maravilhoso, que vocês continuem firmes, tocando esse projeto aqui. E eu gosto muito do nome, né, Maternidade Real, porque eu gosto muito das coisas reais, né. Então, essas coisas muito fictícias, muito, que fora da realidade, né. Eu gosto muito do dramaturgo lá, o Nelson Rodrigues, e ele sempre dizia a vida como ela é, né? Às vezes a gente quer enfeitar, e nós crentes temos a mania de querer enfeitar, como se nós fôssemos assim, famílias perfeitas, pais perfeitos, né? Eu tenho 57 anos, me casei aos 22, tive 2 filhos, né? Mateus e Túlio, vocês conhecem aqui. Quando eu cheguei aqui em 1996, eles eram pequenos ainda, foram criados aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Hoje os 2 estão casados, né? Casados com mulheres, graças a Deus, né? Eu tenho uma neta, né, a Alice, que é o xodó da família agora, nesse tempo. E me sinto muito feliz, muito realizado, né? E eu tributo tudo isso à graça de Deus em primeiro lugar, né? Porque não existe assim uma fórmula
de paternidade perfeita. Somente Deus, né? Deus é o Pai perfeito. E por causa do pecado, toda paternidade humana ela é defeituosa como a maternidade também. E os nossos filhos não são perfeitos, né? E se você está me assistindo aí, você que é filho, né? Que gosta muito de criticar os seus pais, quando você for pai, você vai ter a oportunidade de consertar tudo, fazer tudo certinho. Tá certo? Eu falo isso porque às vezes a gente critica muito, né, os pais e tem uma posição muito crítica, principalmente em determinada idade, e a vida depois vai mostrando que essa tarefa da paternidade e da maternidade não é uma coisa fácil, né? Não existe assim uma receita de bolo para você seguir e aplicar. Vou pegar a sua frase, pastor, é desse jeito. Pastor, eu não vou deixar de falar que nós estamos muito felizes com o senhor hoje aqui, é um presente para nós. Obrigado. Então, hoje o nosso programa é sobre o papel do pai. Em 2017, nós tivemos uma lei municipal aqui que obrigava os shoppings, os estabelecimentos públicos a terem fraudário no banheiro masculino. E isso revolucionou um pouco, né, a lida com os filhos. A ideia da lei era para que esse cuidado paterno fosse ficando cada vez mais natural. E aí você vai pensando, os nossos pais se relacionavam com a gente de uma maneira distante. Eles cuidavam, zelavam, mas era um relacionamento distante. Quando nós tivemos nossos filhos, nós vimos, né, os maridos sendo pais que já interagiam com os filhos. Agora que nós estamos aqui, né, mas vendo os filhos já casados, vendo os nossos filhos como pais, a gente vê que hoje em dia o pai moderno ele tem uma responsabilidade. Ele está muito inserido na rotina do filho, né? E também a questão socioeconômica, né? Então, cada vez mais as mães não estão presentes e a gente vê uma exigência até na pessoa, na função do pai, misturada às vezes com a maternidade, né? E eu também percebo que muito da paternidade hoje ela é influenciada pelo digital, pelas influenciadoras digital e, por vezes, ela chega a ser ditada, né, por essas influenciadoras. A gente sabe que a pessoa do pai, né, pastor, traz segurança, ela traz a parte emocional da criança, trabalha também a questão da autoestima, da independência, mas não só uma presença, um relacionamento presente. Tudo isso, para fazer uma pergunta para o senhor, pastor. Qual o papel do pai, de acordo com a Bíblia? Em primeiro lugar, eu creio que o papel fundamental do pai e da mãe é o papel do exemplo, né? Aliás, quando a Bíblia ensina lá em Deuteronômio capítulo 6, sobre a gente ensinar os filhos a palavra de Deus, primeiro, esse ensinamento tem que estar no nosso coração. Porque transferência de conteúdo sem o exemplo, isso é impossível. Não existe um EAD dentro de casa, entendeu? Os filhos, eles observam a gente, eles seguem o exemplo da gente, né? E para mim esse é o ponto fundamental. Exemplo como? Exemplo no relacionamento com a mãe, exemplo na questão da provisão, exemplo na questão do caráter de pagar conta, de honrar a palavra, de não mentir, né? Exemplo de referência de trabalho, que eu acho que falta muito hoje, esse aspecto de que o pai, ele é uma pessoa que trabalha para sustentar a sua casa, para contribuir, para ser aquela figura bíblica do provedor, né? Primeiro, eu acho que esse é um ponto fundamental. Do ponto de vista na minha experiência, eu vou colocar aqui, eu creio que é a mãe que tem um papel, pelo menos na primeira infância, um papel mais direto, né? E alguns dizem que o pai tem justamente aquele papel importante quando a criança está saindo do ambiente seguro do lar para ir para a guerra, para ir para a escola, para ir para... E o pai, então, entra aí como um treinador de guerra, como um general, etc., né? Mas o aspecto da afetividade, por exemplo, eu tributo lá a criação dos meus 2 filhos para a Tássia, né?
Ela, de fato, era uma pessoa assim que estabelecia limites, horários, questão da alimentação, questão de tudo, do higiene até o falar com as outras pessoas, o tratamento com as outras pessoas, né? Bom dia, muito obrigado, etc. Então, a mãe tem esse papel muito forte na vida dos filhos, né? Eu entendo que nessa questão da função do papel do pai, por causa da nossa limitação, da nossa pecaminosidade, nós não somos perfeitos. Primeiro, porque nós vamos reproduzir para os nossos filhos aquilo que nós recebemos dos nossos pais, né? Então, às vezes, eu vejo a pessoa, essa questão da afetividade mesmo, né? De lembrar do dia do aniversário, de comprar o presente, de tudo. Então, quem teve isso, quem recebeu isso do pai e da mãe, é fácil reproduzir. Mas quem não recebeu, não se importa com isso. Entendeu? Então, eu acho isso muito interessante, né, do ponto de vista de você falha, não é porque você não quer, é porque você nunca aprendeu aquilo, você nunca recebeu aquilo, né? Às vezes no relacionamento conjugal, né, eu com Tássia diz, você precisa ser mais romântico, mais, né, uma pessoa assim, mais... Mas quer dizer, eu não sabia exercer essa função. E os filhos, de uma certa forma, eles têm expectativas diferentes, dependendo da faixa etária, né? No primeiro momento, o pai sempre é aquela figura heróica, né? Depois é a figura a ser questionada, o cara a ser derrubado do poder paterno, né? Então, tudo isso depende justamente das fases que a gente vai vivendo. E o que não pode, eu acho que o que a gente deve tomar muito cuidado, principalmente nessa sociedade onde existe uma espécie assim, de filiolatria, que o pai, então, se despersonalize no seu papel, né? A Bíblia fala que a gente tem que criar os filhos na disciplina, na demonstração do Senhor, né? Então, essa questão de você exercer o papel de pai, não somente na provisão, na educação, no impor limite, no exemplo, isso aí você não pode abrir mão, né? Eu acho que você não pode terceirizar isso. É a grande discussão agora que você está falando, né? Por exemplo, eu quando eu me casei, não tinha uma lei para pai trocar fralda, mas eu trocava, né? Então, às vezes, nós tivemos filhos, assim, diferença de 2 anos. Então, quando eu chegava em casa, ia para o trabalho. Ela sacrificou o trabalho no período das crianças, quando eram pequenas. E foi um período, assim, onde tem que haver a contribuição, né? Porque quando nasce o filho, aquele foco amoroso do casal, de amado amante, né, muda muito para essa questão do filho, né? E aí você chega em casa também, a mulher está com uma roupa, né, bem diferenciada. De mãe. De mãe. Aquele sutiã com tampão que abre assim para dar... Então, a gente muda o foco. E depois você retoma. É muito dinâmico, né? O relacionamento conjugal, e quando os filhos nascem, muda completamente a sua vida, né? A primeira coisa que você passa a não ter mais pais, né? Exatamente. Preocupação, né? Então, o papel do pai, eu resumiria justamente nesse aspecto do exemplo, do cuidado, né? Da referência. Eu, por exemplo, tenho o meu pai como referência. Na minha vida, foi o meu melhor amigo, e eu perdi ele aí 3 anos, vai fazer. Mas eu sempre tinha aquele porto seguro, né? Aquela referência, né? Era um homem semi-analfabeto. Era um homem que não discutia comigo as coisas que eu discutia. Mas ele era o meu herói. Ele era a minha referência. Que bonito isso, pastor. Legal, né? Agora, pastor, uma queixa bastante comum entre as mulheres, e inclusive no meio evangélico, é que o homem, às vezes, se omite no papel da liderança, da disciplina dos filhos, né? No papel de provedor, muitas vezes, ele se omite as mulheres, às vezes, se veem forçadas a assumir essa função do pai dentro da casa, né? Tendo um marido dentro de casa, ele muitas vezes deixa essa coisa para a mulher tocar, e fica, às vezes, disfuncional o lar, né? Trocam-se os papéis.
o que isso vai repercutir na vida espiritual, na formação de uma criança? O que isso vai ter como consequência lá na frente? Veja bem, eu vejo hoje, né, que há uma crise nessa questão do homem, da identidade masculina, né? A mulher, ela impulsionada pela necessidade ou pelo feminismo, que você falou aí, né, se ela assume é porque existe um vácuo na liderança. Então isso fez com que o papel da mulher crescesse muito, a influência da mulher. E o homem, quando vê isso, ele entra em crise, né? Então eu vejo aqui na igreja mesmo os problemas que a gente tem na área de aconselhamento conjugal, é justamente essa ausência da liderança masculina. Isso é fato, né? Até com as novas gerações, conversando com jovens hoje de 30 anos, eles não querem assumir um compromisso porque eles não querem ter responsabilidade de pagar a conta, de liderar, de chamar para si a responsabilidade, entendeu? Então eu vejo isso como um fato. A solução, aí eu acho que ela não é por atacado, né? É mais individualizado, né? Tem casos que você corrige com a conversa, com bate-papo, e tem casos que você não vai corrigir. A esposa vai ter que conviver, se ela quiser preservar o seu casamento, porque ela vai ter que exercer essa duplicidade de papéis para preservar a família. E a mulher, ela tem uma capacidade muito grande de fazer isso, né? Aliás, tem mulheres hoje que exercem a função de pai e mãe, né? Agora isso, do ponto de vista da relação filial, é extremamente prejudicial. Porque eu creio que Deus, quando criou o pai e a mãe, estabeleceu em cada um ali um tipo de referência, né? Então eu vejo a Lise, você é menina, né? Quando você olha para o seu pai, a sua relação com ele, a sua expectativa é completamente diferente do seu irmão, de um menino. Sim. Né? Então, do ponto de vista bíblico, divino, o papel do pai e da mãe estão bem definidos, né? Agora, é trágico isso que você está colocando, mas é real, né? É real. Eu vejo aqui, eu me lembro que alguns anos atrás aqui, o Eduardo, presbítero aqui da igreja, que está trabalhando na área de aconselhamento, ele criou um programa aqui chamado MENAP, né? Botar os homens para cima. Falei, mas o que está acontecendo, né? Eu estou precisando... ele falou, ele apresentou estatísticas e dados que são, assim, extremamente preocupantes, né? Sim. Preocupantes. Agora, eu acho que o caminho para nós, né, eu estou falando no ambiente cristão aqui, é a gente voltar ao conceito bíblico, às escrituras, né? O papel do pai, o papel da mãe, o papel do esposo. Porque os movimentos, tanto de ideológicos, né, seja ele feminista, seja ele marxista, o propósito é destruir a família, né? É destruir os valores familiares, as relações familiares. Então, eu vejo com preocupação, mas eu não posso negar, né? E de fato, a gente vê isso acontecendo e de uma forma crescente. E isso gera insatisfação no relacionamento conjugal, porque chega um momento que a esposa também ela não suporta, ela não aguenta, né? Mas eu gosto sempre de dizer, né, se existe uma instituição onde precisa da graça de Deus, é o casamento, né? Com certeza. É graça sobre graça, né? Porque Pela graça. Pela graça. Então eu fico preocupado quando eu vejo agora, principalmente na linha de aconselhamento, na linha assim de discussões de aconselhamento, né, para mulheres, umas coisas assim que eu acho que são completamente fictícias e que Deus não quer aquilo, porque quando você vai ler a história dos patriarcas, né, que foi a constituição de uma nação, começando com Abraão, depois passando por Isaac, né, Jacó, José, você vê claramente ali que toda a família é disfuncional. Você vai discutir hoje, por exemplo, você fazer diferença entre
um filho e outro filho, você viu isso na casa de Isaac. Verdade. Né? Isaac gostava de um que era caçador, que se identificava, né, com Esaú, e a mãe... Então, isso aí, e a Bíblia não esconde, para mostrar que casamento e família, ela sempre vai precisar de uma arca para ser salva, entendeu? Graças a Deus ela já chegou, né? Jesus Cristo. Exatamente. Mas eu vou interromper um pouquinho aqui o nosso papo e chamar o nosso quadro Aprendendo com o Pai. Pode rodar o quadro. Oi, gente, tudo bem? Hoje, aqui no Aprendendo com o Pai, nós vamos ver o que a Bíblia diz a respeito do papel do pai. Qual deve ser o papel do pai na nossa família? A gente sabe que não é um único papel, não é mesmo? O pai deve ser o protetor, o provedor. E hoje eu quero destacar com você o papel de líder espiritual que o pai deve exercer na nossa casa, na nossa família. E para isso eu convido você a ler comigo o Salmo de número 78, dos versículos 3 ao versículo 7. Diz o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas de observassem os mandamentos. Gente, aqui a gente vê claramente o povo de Deus transmitindo de geração após geração quem é o verdadeiro Deus, quem é o nosso Deus, os seus feitos, as suas maravilhas, o seu poder. E a gente sabe então que é papel do pai transmitir isso para os filhos. É o pai que vai reunir a família ao redor da mesa, juntos, para ler a Bíblia, para estudar, para conhecer, para apresentar quem é esse Deus tão maravilhoso para os nossos filhos. Nós, mães, vamos ser auxiliadoras nesse processo, nós vamos apoiar, nós vamos estar juntos fazendo isso. Mas como é importante que o pai seja quem puxe isso, quem realmente seja ali a âncora, que seja ao redor dele que isso aconteça. E como é importante para os nossos filhos que eles desde pequenos sejam levados a esse conhecimento de Deus, a conhecer as maravilhas que Deus fez lá no povo de Deus, lá no povo de Israel, mas aqui no povo de Deus, nas nossas vidas, nos nossos dias, na vida da nossa família. Juntos como família, a gente sentar para reconhecer a mão de Deus conduzindo, amparando o poder de Deus hoje, aqui presente em nossas vidas. E o pai, dentro do seio da família, é quem é o responsável principal por levar os filhos a conhecer esse Deus, para que esses filhos não se desviem do caminho de Deus, para que esses filhos reconheçam também quem é esse Deus e assim possa amar a Deus sobre todas as coisas e obedecê-lo em tudo que fizerem. Que papel importante, fundamental, essencial é esse dos pais, não é mesmo? E nós dependemos de Deus para exercer esse papel. Que Deus possa nos sustentar, nos capacitar a cada dia, para então levar essas verdades aos nossos filhos, à geração futura, aos nossos netos. E que os pais, dentro da nossa família, sejam de fato esses líderes que nos levem a conhecer mais e mais o nosso Deus. Que Deus nos abençoe.
Mas, pastor, a gente estava falando sobre a questão da rejeição. E quando a gente olha para Deus como nosso pai, a gente pode dizer que Deus supre as lacunas da ausência de um pai na vida de um homem, de uma mulher? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Eu acho que até certo ponto, sim. Até certo ponto, não. Por isso que Paulo, quando ele coloca aquela questão do espinho na carne, né? Deus não tira o espinho, Deus aumenta a dose de graça. Então, eu não tenho dúvidas de que há certos problemas que nós temos, tanto na área de rejeição, na área de complexo de inferioridade, em todas as áreas da nossa formação, da nossa personalidade, só terão soluções, né, no novo corpo, né, porque a gente está livre do poder do pecado, mas não da presença do pecado. Às vezes um problema que você já pensou que resolveu, ele reflete aqui, né? Então é muito dinâmico isso aí, né? É uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, é que às vezes a gente cria uma expectativa relacional que ela não existe, né? Você fala, por exemplo, em paternidade, né? A gente podia dividir esse programa em 2 blocos, né? A paternidade comum e a paternidade pastoral. Sim. Você sabe, de fazer só um programa sobre isso. Vamos fazer, pastor. Porque essa questão da paternidade pastoral já é completamente diferente, né? Por quê? Porque os filhos do pastor são vistos de maneira diferente, a mulher do pastor é vista diferente, né? As expectativas são irreais, como se, né, quando apronta uma coisa errada, mas até o filho do pastor está envolvido, né? E também, pelo fato da gente estar pregando ali, ensinando, as pessoas projetam uma pessoa perfeita. Uma pessoa perfeita, né? E a gente não é, né? Eu estava contando para você, né? Eu conversava assim com os filhos, né? Sempre falei, meu filho, o que você acha de meu pai? Falei para Mateus, que é o mais crítico, né? O mais artista, né? O mais inteligente, assim, do ponto de vista de relacional. Ele tem uma capacidade muito grande de relacionamento. O Túlio é mais contido, né? Mas é irônico, sarcástico, né? Então, isso é uma variação minha, né? Mas ele falou assim, não, pai, o senhor é doido, mas é crente, né? O fato de meu filho reconhecer que eu sou crente, isso para mim é um elogio, né? Porque eu conheço colegas meus que são pastores, influenciadores, escritores, e que os filhos são ateus hoje. Isso é difícil. Infelizmente, né? Entendeu? Há um mistério nessa questão da maternidade, da paternidade. Você encontra muitas vezes pais imperfeitos que têm filhos exemplares, né? E você encontra pais perfeitos com filhos que não são exemplo. Só um exemplo, por exemplo, bíblico, é o caso de Sansão. Sansão nasceu fruto de oração para ser um líder, para ser o libertador de Israel, para ser um menino diferenciado desde o ventre materno. Mas a primeira coisa que ele fez quando se tornou jovem foi ofender o pai e a mãe casando com uma mulher filisteia. E os pais foram contra, mas ele fez aquilo como uma forma de agredir os pais, né? Então, há muito mistério nessa questão que você coloca aí de pai exemplo, né? A questão de Deus suprir também. De Deus, né? suprir. Eu acho que se Deus não suprisse a paternidade, a relação pai e filho seria insuportável, né? O profeta Malaquias fala, né? Assim, ele coloca lá que os pais devem se converter aos filhos e os filhos se converterem aos pais. Porque é uma relação meio, assim, diferenciada, porque há componentes que não são racionais, há componentes que não são explicáveis. Certo? Eu posso chegar para você e dizer assim, seu pai não presta. Ele vai dizer, meu pai não presta para você. Né? É como filho, né?
Mãe de bandido é mãe, continua sendo. O filho pode ser bandido. E ela não está preocupada se o pai presta ou não, se o filho presta ou não. Isso é muito claro, por exemplo, na parábola do filho pródigo, né? Sim. Porque o grande pródigo ali não é o filho, é o pai, né? Que vai atrás, que espera, que perdoa, que aguarda, né? Que é humilhado e passa por todo aquele processo, mas ele não desiste. Então, eu quero dizer para você, pai aí, né, fica tranquilo. Fica tranquilo no sentido não de ser omisso, mas de fazer a sua parte, entendendo que sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus, né, seus filhos não serão bons filhos nem bons cidadãos, né? Você tem que permitir que eles também tenham, entenda o que eu estou dizendo, a experiência deles com Deus. Porque no final não vai ser a minha influência paterna que vai ser o ponto focal. É a conversão deles, é o relacionamento deles com Deus, né? E há coisas que os nossos filhos eles não vão entender uma determinada idade, mas lá adiante eles irão compreender, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa estar tranquilo, né? Do ponto de vista da necessidade da graça de Deus para o relacionamento familiar. E é perfeito, né, pastor, isso que o senhor falou também, porque essa questão, mesmo o exemplo de um pai, um filho absorve de um jeito, o outro absorve de outro, né? E não tem essa... Um vê que é virtude, o outro você é babaca, pai. Mas sabe, pastor, eu trabalhei 30 anos com a primeira infância, né? E era incrível, assim, essas crianças, quando eu entrava uma figura masculina na escola, as crianças pequenas estavam brincando, paravam de brincar, ficavam seguindo, queriam ir lá conversar com aquele estranho que entrava na escola, né? E aí um dia eu fiquei pensando, mas por que esse interesse tão grande, né? Se ia ver quem trazia para a escola, as mães ou uma tia, entregava para uma professora, que ficava com a tia da escola. Quer dizer, o mundo infantil é muito feminino, né? E aí, no papel do pai, como a gente está conversando, para estabelecer esse relacionamento, ele não é natural. Ele é pensado, né? Você tem que cultivar, você tem que fazer isso aí desenvolver, você tem que fazer isso ampliar a ponto de ser recíproco. Você é amigo dele e o filho também se interessa pelo pai. E além de ser recíproco, tem que ser um relacionamento bom. Ufa, quanta graça a gente precisa para isso, né? Agora pensa no nosso foco de hoje, que é o cuidado com o nosso filho espiritual. Se para o físico e emocional a gente precisa de estar lá, de estar incentivando, de estar trazendo a criança junto, de estar participando, agora o espiritual, que pela graça de Deus é só o Espírito Santo que convence, mas nós temos o compromisso bíblico de ensinar a palavra. E ninguém ensina à distância, ninguém ensina sem a presença, né? Então, esse provérbio, eu acho que quando o senhor estava falando do seu pai, eu imaginei, nossa, parece que o senhor disse isso daqui, ó, no Provérbios 27, que fala, o homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos, né? Que o senhor comentou que não era nem uma questão de estudo, nem uma discussão ali acadêmica, mas o exemplo de vida trouxe felicidade nesse sentido, né? Se eu só colocar por exemplo, eu fui criado numa família muito pobre. Então, certas expectativas que alguns filhos têm hoje, a gente não tinha. E a gente encarava com naturalidade. Não ficava com complexo, nem desenvolvia nenhum tipo de ressentimento com os pais, né? Os pais sempre foram referência para a gente. Então, por exemplo, meu pai tinha uma carimbaria, uma gráfica. E uma coisa que eu admirava muito dele é que ele dizia o seguinte, quando ele marcava um dia para entregar o trabalho, ele falou, meu filho, a coisa mais importante para o homem é a sua palavra. Entendeu? E eu vi também assim, a integridade dele nessa questão de dinheiro, mesmo passando por necessidade, ele nunca se vendeu, nunca se corrompeu, né? Então, isso são coisas que a gente carrega, né? E isso se aprende no lar. Porque eu digo que
a grande bênção que você tem no lar não é o conteúdo ensinado. É o exemplo. É Não uma é o- amizade. Né? Aquele ditado, né? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço, não funciona na paternidade nem na maternidade. Mas a educação é influência, né? Sim. Por exemplo, você sabe que depois você vai ter na universidade grandes professores que esse cara não significaram nada para você. Você tem aquele professor mais simples, mas o caráter dele, a hombridade dele, isso impacta a sua vida. E aí eu acho que... Eu começo a falar do meu pai, eu me emociono, né? Então, é isso. Então, o que eu estou deixando para Túlio e Mateus, né? Eles já são homens criados hoje, estão casados, trabalhando. É isso que eu sou. Eu não tenho o que esconder, né? E é muito interessante, tem coisas que se mistifica muito hoje e dá uma glamorizada que não faz parte, por exemplo, né? Às vezes você quer conversar com o filho, às vezes você quer ter um diálogo com o filho, mas o filho não quer. Sim. Né? Aí você diz, não é porque ele não quer. Às vezes eu digo sempre, quando os meus filhos eram adolescentes, às vezes era mais fácil eu pedir para o Milton ou para alguém, o Reinaldo, conversar com eles do que eu, entendeu? Porque já havia essa questão, meu pai, sou contra, né? E eu me lembro que a gente fazia algumas vezes culto doméstico, mas não era todo dia, né? Como eu sei que tem muita gente que faz todo dia. E minha casa era falha nisso. Eu não fui aquele pai que... Primeiro porque a minha vida é a igreja. E Tássia sabia disso e ela assumiu esse papel para ela, né? Mas eu me lembro quando os meus filhos eram adolescentes que eu orava na porta do quarto deles, né? Quando eu não conseguia orar com eles. Mas aí eu ajoelhava, a porta trancada, né? E ali eu orava por eles, pedindo a bênção de Deus para a vida deles e tal. E nesse percurso aí também, eu fui colocando muito claro, né? Quando eles estavam terminando o 2º grau, eu disse, meu filho, é o seguinte, ó, seu pai é pastor, né, ou você passa na USP, que é pública, ou passa no Mackenzie. Então não inventa GV, nem outras, outras escolas. Então, é isso. Outra coisa, que eu estabeleci horários para eles chegarem em casa, né? E uma coisa que eu também falei, olha, você, por favor, não namore as meninas da igreja, prejudicando, né? E isso é uma coisa que vai criar um conflito muito grande para o seu pai e para vocês também, né? Sim. E aí eu acho aí que nessas imperfeições minha, a Tássia entra também, né? A mãe entra, porque eu acho que o papel da mãe, em certo momento, ele é indispensável nessa questão, principalmente filho homem, né? É tanto, por exemplo, que hoje nós temos o WhatsApp da família, né? Eu falo pouco, né? Aí quando eu entro, é para mandar o poço que foi furado lá no sertão. Aí eles já entram. Não, isso aqui é assunto familiar, entendeu? Então, mas ali eles conversam. Né? Minha mulher conversa com as noras, conversa com os filhos. Então o poço é um assunto que é familiar ao senhor, né? Eu vivo quando for o poço, eles não vivem. Mas vocês não são crentes, não, rapaz. Né? Essas coisas assim que a gente enfrenta, né? Mas eu sou bem resolvido. Eu acho que eu não vou nunca ser um pai perfeito. Meus filhos não serão, né? Eu acho que Túlio agora está tendo experiência com a Alice. Então, tudo aquilo que ele sofreu comigo, que eu não consegui, ele reproduz para a filha, né? Vai ser A gente entende, né? A gente entende. Você vai lá, filho, ó, vai lá, seja o melhor pai do mundo. Né? Todos os defeitos que eu tive com vocês, se eu não fiz isso, eu não fiz... faça agora com sua filha, né? Supra. Porque... né? A gente vai ser falho do outro jeito, né? Mas vai também ser falho. Pastor, eu não posso perguntar para o senhor como que fala, qual princípio bíblico que um pai não pode deixar de executar, porque se é princípio, ele tem que executar todos. Mas qual princípio bíblico? Eu acho que o senhor até já disse, né, para a gente, que tinha que ser assim o emblema de um pai. Eu acho que é o exemplo. O exemplo. Mesmo. Eu acho que o melhor... o único método eficiente de educação é o exemplo.
E chega uma fase na vida, os adolescentes, né? Eu estava pregando aqui semana passada para os adolescentes. Eu gosto muito dos adolescentes. E eu sei que muitos gostam de mim. E eles gostam muito por causa da autenticidade, né? Eu acho que essa questão do que cria problema é que o pai diz uma coisa e faz outra, né? Então isso vai gerando na cabeça do menino uma crise, né? E eu acho que o exemplo no tratamento com a mãe, né? No suprir a casa, no conviver com a casa, isso aí, no exemplo de trabalho, né? Eu tinha muita preocupação que meus filhos fossem preguiçosos, vagabundos. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos e, por incrível que pareça, eu sou já aposentado pelo INSS com 37 anos de contribuição, né? E eu fico muito preocupado com isso. E eu vejo que eles, hoje, Túlio, por exemplo, é um cara Caxias, né? Ele é um cara trabalha, o trabalho dele aqui na igreja, ele não falta. Eu vejo, às vezes, com reclamações de mulher e tudo, mas ele leva o paletó lá para casa. E o próprio testemunho dos colegas dele aí, né? Mateus nem se fala, Mateus é um cara totalmente metódico, chato, gosta de tudo. Ele quer colocar um compasso e em tudo na vida, né? Eles são... Então, isso para mim, eu acho que é gratificante, né? Eu vejo como eles são responsáveis na questão da condução do lar, no pagar as contas, no fazer a gestão familiar deles. Isso para mim é... né? E eu recebo, por exemplo, a reciprocidade também das pessoas, né? Os elogios. O Mateus está lá no Mackenzie, ele tem uma vocação mesmo de ensino, você vê que ele gosta daquilo, tudo é ao contrário, né? Mas o Túlio, quando foi promovido aí, uma coisa que eu achei muito interessante, eu não sei se ele vai autorizar eu falar aqui, mas teve acho que o ano passado ele assumiu a direção de compras da empresa, é uma multinacional, e ele faz compra de material para toda a América Latina, né? E ele foi no fornecedor aí, para acertar, que era o maior fornecedor, e na saída, a secretária deu um envelope para ele, né? Um envelope grande. E ele não entendeu aquilo. Quando ele desceu no carro, que ele abriu, era dinheiro, né? Aí ele voltou, foi lá, entregou, falou, olha, isso aqui não é meu, né? Ele estava até querendo liquidar o apartamento, disse, dava para liquidar. Mas aquilo eu achei, para mim, a atitude dele, né? Assim, uma coisa que revela o caráter dele, revela a fé dele, né? E para mim, isso é gratificante. É fruto de um exemplo também. É gratificante, porque eles sabem que eu nunca... né? Sou pastor há 35 anos, eu nunca me apropriei de dinheiro de igreja, nunca me apropriei, não explorei irmãos, né? Então eu tenho nada a esconder, nada a provar, nada... Eu também não tenho medo de CPI, de comissão de inquérito, a gente vive em paz, né? Agora, pastor, é muito bom ver você falando essas coisas, assim, porque essa coisa de simplificar a paternidade, né, trazer para a realidade, isso daí traz... A gente vem falando muito aqui no programa sobre a graça, a gente viver na graça, né? Eu vejo o seu exemplo, né? A primeira vez que eu fui na sua casa, fui aqui na Raposo Tavares, Raposo não, naquela... Eliseu de Almeida, você morava perto de um negócio, frango frito. Eu entrei lá no seu apartamento, era o cheiro do frango frito, né? E você estava com as meninas pequenas, acho que 2 só. A terceira nasceu depois, né? E eu vi o esforço de vocês, né? Criando, junto com os meus e com os outros da igreja, né? E suas meninas são bênção. Não estão firmes na fé, né? Mas você pega a Débora mesmo, a filha mais velha, né? Ela tem um temor de Deus, né? Então, eu vi o esforço do seu esposo, né? Do senhor Mar, de pegar essas meninas, de trazer para a igreja, de fazer isso, né? Então, são coisas que a gente precisa também descansar o coração. Sim. Porque chega uma hora que a responsabilidade não é nossa mais, né? A paternidade, eles nunca vão deixar de ser filho da gente. Se eles sofrerem, ele vai sofrer até morrer. Mas a responsabilidade dos atos, das decisões, não são mais nossas, né?
Agora, pastor, quando a gente olha para a Bíblia, lá para o Antigo Testamento, você vê assim exemplos inspiradores, né, de pais que comunicaram a fé, às vezes até sem palavras, mas mostrando a experiência deles com Deus, né? Você pega lá Noé, o que os filhos dele, como que os filhos dele liam essa coisa dele obedecer a Deus contra tudo que estava acontecendo no contexto dele, da época, né? Ele simplesmente obedecer e fazer a arca. Boa essa figura de Noé, porque depois, quando ele saiu da arca, né? Ele plantou lá uma vinha e tomou uns vinhos lá e saiu pelado. Então, graças a Deus que essa parte eu ia pular, pastor. Não, mas é que é o seguinte, não existe exemplo sem defeito. Não existe. Às vezes você quer colocar os atributos de Deus nos homens, não vão encontrar. Então, você pega o seu esposo, você vai encontrar virtudes nele, mas tem coisas lá que não são virtudes. É paternidade na real. Na real, não tem jeito, entendeu? Então, e aí o que o cara fez, né? O cão, porque não cobriu o pai, foi amaldiçoado, né? Assim, então, são coisas que você não entende, né? Você vê, por exemplo, Abraão, que é o pai da fé, né? Ele tendo que forçar o casamento de Isaac, que Isaac não queria casar. Então ele chama Eliezer, fala, Eliezer, vai procurar, dá todos os princípios, Eliezer vai e traz, né? E o cara estava com 40 anos dentro de casa, lá, o Isaac. Então, aí você vai ver na reprodução de Isaac os mesmos defeitos. Quer dizer, fé não dá imunidade de defeitos, de erros. Você pega Samuel, que foi levantado por Deus para criticar o Eli. Depois você vai descobrir que os filhos de Samuel também foram corruptos. Sim. Entendeu? Quer dizer, então não existe espaço para a glória humana nessa questão da paternidade. Eu sou o pai, né? Eu sou a mãe, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não existe isso. Agora, pastor, é mais fácil ser pai hoje do que era nos tempos bíblicos? Eu acho que não. Não, sempre foi difícil. Você acha que o mundo hoje está pior ou melhor do que da época de Sodoma e Gomorra? Quando Ló estava lá com as suas 2 filhas. E você se lembra que depois que eles saíram de lá, as 2 filhas embriagaram o pai e fizeram relações sexuais com o pai. E aí eles tiveram 2 nações, né? Os amonitas e os moabitas, que foram inimigos de Israel. Então, nunca vai ser tempo fácil para ter filho, nunca vai ser tempo fácil para ser pai. Né? Você pega, por exemplo, o exemplo de Moisés, né? Eles eram escravos, já tinha 2 filhos, aí nasce Moisés, que vai ser o quê? O libertador da nação. Mas aquilo era tempo fácil para ter filho? Né? E aí vem o decreto do rei para matar as crianças, o decreto não era do aborto, não era do infanticídio mesmo, né? Então, não vai ter isso, né? Você chega para Daniel, será que era fácil ser crente, jovem, lá na época de Nabucodonosor? Não era. Às vezes a gente... sempre vai ser difícil. Sempre vai ser difícil. Por que eu acho isso, né? Para a gente sempre depender da graça de Deus. Sim, e entender que os filhos são herança do Senhor, que Deus ama mais os nossos filhos do que nós mesmos, né? E para a gente não ser tomado por aquele espírito de soberba, de orgulho. Não, eu sei criar, eu sou o pai perfeito, eu sou a mãe perfeita, etc, etc. Esse é o meu medo, sabe? Quando eu vejo... Às vezes eu pego uns livros aqui, né? Eu fico assim, ó, eu falei, poxa, e não é assim, certo? Eu me lembro daquela história do pastor americano, acho que foi o pastor Jaime Kemp que contava, né? Que o pai chegava para o filho desobedecia, né? E aí o pai chamava o filho e explicava para o filho por que ele estava apanhando. Né? E dizia para o filho, filho, isso vai doer mais em mim do que em você. Quer dizer, é bonito, né? Mas na hora... Primeiro você mete a mão, depois você, meu filho, desculpa, mas você fez isso, entendeu? Não existe isso. E outra coisa, dizer para o filho que vai doer mais nele do que no filho, isso é uma mentira muito grande, né? Então, são coisas que a gente cria, que a gente, né, imagina, né? Eu estava vendo, por exemplo, as estatísticas há 3 anos atrás, porque
tinha um número grande de divórcios, principalmente entre o segundo e terceiro ano de casamento. E a razão por que as pessoas estavam divorciando é que elas criaram expectativas irreais do casamento e não foram atendidas, se decepcionaram. Né? É igual filho, né? Você tem 3 filhos, eu tenho 2 filhos. Você pode criar a expectativa que você quiser. Um tem um temperamento, outro tem outro. Né? Aí você fala, não, preferência. Não, mas às vezes tem um filho que lhe ganha. É mais afetuoso. Né? Não é uma questão de que você está fazendo Não é gostar, né? não é. É que a relação também se alimenta, né? Se investe. Então, são coisas assim que a gente precisa tomar cuidado. É complicado isso, né, pastor? Mas a gente vai lutando dia a dia. E eu quero chamar o nosso quadro 3 Perguntas. Pode rodar o quadro. Pastor, qual o nome do seu pai e o que o senhor mais admira nele? O nome do meu pai é Benedito. Uma das coisas que eu mais admiro no meu pai é o fato da presença dele em toda a minha vida. Lembro de muitas coisas, de muitos momentos de brincadeiras, de ensino, de instrução. Eu admiro pela presença dele na minha vida constante. E o que é ser pai para o senhor? Bom, para mim, ser pai é mostrar para o meu filho a imagem de Cristo Jesus. Eu acho que ser pai é ser um discipulador. A maior tarefa que eu tenho como pai é estar presente e mostrar para o meu filho o quanto Deus o ama e o quanto o Senhor também quer cuidar da vida dele. E por fim, como o senhor gostaria que os seus filhos respondessem à primeira pergunta? O que eles mais admiram em você? Eu gostaria que meus filhos dissessem que admiram em mim o fato de estar próximo deles, de estar presente na vida deles e de principalmente que eu creio em Cristo Jesus, o quanto a minha fé, o meu testemunho afetou a vida deles nos momentos que eles me viram orar, que eles me viram ler a Bíblia, que eles me viram como eu tratei a mãe deles. Eu quero impactar meus filhos pela fé que eu vivo em Cristo Jesus. Pastor, a gente estava falando, o senhor até citou a história do filho pródigo, né, que está lá em Lucas, bom, está nos evangelhos. E, Lucas 15. As 3 parábolas lá. Exato. E o que o que o senhor falou foi do pai pródigo, mas tem essa questão do filho, né, de quando a gente olha o nosso filho fora, o senhor até citou, né, às vezes a gente faz tudo, ensina tudo, mas cadê, né? Por que não deu certo? E qual que é a nossa? Eu sei que a nossa esperança está na graça, mas existe algum conselho, alguma dica que o senhor daria para esse pai que está nessa espera difícil? Né? Não, primeiro, os nossos filhos, eles são do Senhor. Segundo, os nossos filhos, eles vão ter a experiência deles de conversão. Então, a gente gostaria, quando a gente batiza os filhos na infância, é que eles sejam crentes já como João Batista, né? Desde o ventre materno, cheio do Espírito Santo. Mas a história não é assim. Às vezes o filho precisa passar por um deserto, precisa passar por um período de afastamento, mas ele não está fora do radar de Deus, né? E a gente sofre, né? Sofrimento de filho é sofrimento de pai. Eu gosto sempre de dizer isso nos casamentos, né? Felicidade de filho é felicidade de pai. Mas nunca assumir que o filho saiu da igreja por nossa culpa. Ou então eles dizem assim, por culpa da igreja. Né? Não é isso. É que os nossos filhos, eles, assim como nós, todos nós temos a nossa história de conversão. A nossa experiência de vida com Deus. Né? Você pega Santo Agostinho, que é um exemplo histórico, a mãe dele, a Mônica, orou 35 anos para que ele se convertesse. E ele era um devasso. E os últimos dias da vida dele se tornou um grande teólogo, né? Então, a gente precisa... Eu disse uma vez aqui, pregando para os pais, né? Para os pais não se sentirem culpados, porque os filhos estão fora da igreja. Eles foram educados, foram ensinados, mas eles precisam ter a experiência deles com Deus. E é difícil, essa espera é muito difícil, né? A gente conversou aqui num outro programa que é muito mais fácil você ouvir o não e o sim de Deus. Agora o espera é uma dor terrível.
E, pastor, eu queria te agradecer, a gente está chegando ao final, e eu acho que vocês viram que o nosso programa foi um pouquinho diferente hoje, a gente deixou tudo para o pastor, e que delícia que é isso! E Vou cobrar. Pode cobrar. Mas a gente queria te agradecer e gostaria de saber se o senhor gostaria de deixar uma palavra final para as pessoas que assistem nosso programa. Não, eu acho o seguinte, né? A gente nunca deve desistir de ser pai. Sempre a paternidade é sempre um recomeço, né? Com uma vida cristã. Tem pais que começam mal e terminam bem, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa aprender. E falar para os filhos também, né? Que amem os seus pais, respeitem os seus pais, com todos os defeitos que eles têm também, e terão, e você não vai dar jeito mesmo. Você vai ter que aprender a conviver com esses defeitos, né? Amá-los acima de tudo, como Deus nos ama, né? Como Deus nos ama. E fazer um apelo, né, dentro daquilo que a Bernadette colocou aqui, que você, como pai, como homem, assuma a sua responsabilidade, né? Na sua casa, diante da sociedade, diante de Deus, em primeiro lugar. Você precisa mudar a sua história, meu filho, né? Senão, seu casamento vai para o beleléu. Depois você fica perguntando por que né, a mulher pediu separação. Porque hoje, quem está pedindo o divórcio, na sua maioria, são as mulheres. Entendeu? Então, a gente precisa... Você fica de prontidão aí, cara. Tá bom? Muito obrigada, pastor, mais uma vez. Pessoal, eu não tenho palavras aqui para agradecer e para dizer o quanto eu aprendi aqui hoje. Mas uma palavra que ficou para mim e que está aqui martelando na minha cabeça é exemplo. Nós temos que ser exemplos para os nossos filhos, nós mães e nós pais. E a melhor coisa que a gente pode saber e descansar nela é que a graça. Porque é um belo lugar na graça de Deus, tanto para a maternidade quanto para a paternidade, que a gente possa descansar nisso. Tchau, pessoal. Até o próximo programa. Tchau. Tchau, pessoal. Deus abençoe vocês aí.